Tema de hoje é especial, hein? Vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil. Fique atento, mudou o novo CPC, o novo Código de Processo Civil. E você precisa entender o que mudou, o que não mudou. Isso é importante para que você consiga sucesso aí, realmente nos seus negócios imobiliários, sucesso na sua vida, tá bom? Mudou todo um trâmite. Quando eu falo de processo civil, é realmente um direito residual. Quando o direito do trabalho precisa de alguma informação, existe uma lacuna, é lá que vai buscar essas informações que faltam lá no direito do trabalho. O direito penal também, o processo penal também, quando falta alguma informação, é lá no direito, no processo civil que vai buscar informações para suprir essa lacuna, tá bom? Então o programa de hoje é importantíssimo, não vai esquecer, hoje é prova, vamos divulgar isso, você pessoal do Facebook, aí vamos acessar, né? Faça o cadastro lá, que você vai receber a notificação, vamos divulgar o programa pelo WhatsApp também. Bom, professor, o que é prova então? Vamos falar o que é prova. E aí eu falo, prova é o principal instrumento do processo. O autor, quando ingressa com a ação, o requerente, o que ele mais quer, né, ou o desejo dele ou do advogado dele, é o quê? Ter o maior número de provas. E o réu? O réu também. Quanto mais provas ele tiver, mais chance ele tem de conseguir êxito, a procedência do processo. Lembrando que a sentença pode ser procedente, improcedente ou procedente em parte. Então, prova, tanto na inicial, numa contestação, ou seja, a defesa, é realmente um instituto dinâmico para levar conhecimento ao juiz daquele determinado fato. E quando eu falo de prova, existe uma grande confusão. O pessoal fala prova documental, é papel, não é bem assim. Nós vamos aprender hoje. Tenho certeza que desse programa em diante você vai saber o que é prova e nunca mais vai confundir de forma bem didática para você. Quando eu falo de prova, então o grande objetivo da prova é levar, o instituto da prova, é levar dinâmica ao juiz. O juiz de direito, se for no juiz do trabalho, no processo trabalhista, é o juiz do trabalho, é levar dinâmica, conhecimento material, conhecimento fático, para que o juiz possa pronunciar uma decisão. Quando nós falamos em processo, é importante lembrar que nós temos duas jurisdições. A jurisdição judicial, na verdade é judicial litigiosa, ou seja, tem briga, tem litígio, e a judicial contenciosa, né? Na verdade não contenciosa, mas na verdade voluntária. A litigiosa é a contenciosa, a voluntária é a consensual, ou seja, não tem briga. E quando tem briga tem autor e réu, tem partes processuais, requerente, requerido, autor e réu, sentença traumática. Quando é uma jurisdição voluntária, ou seja, consensual, não tem briga. É uma simples homologação. Traz um exemplo, professor, eu trago. O divórcio consensual, voluntário, direto, aquele divórcio que o casal não tem briga. O casal vai se divorciar, mas ambos continuam se dando bem. Ambos ainda continuam se entendendo. Vão se divorciar, porque chegaram ao acordo, chegaram a uma decisão de se divorciar porque acabou o amor, mas são amigos ainda. Inclusive vão contratar um advogado só para fazer esse divórcio. Um mesmo advogado vai ser o advogado dos dois. Então é um verdadeiro acordo essa peça. Nós falamos inicial, mas é um acordo. Já vai tratar sobre partilha de bens, do próprio divórcio, vai tratar sobre alimentos, se é que tem um filho ou não, vai tratar de alimentos provisórios, porque hoje nós sabemos que a esposa, ou o ex-marido, ou ex-esposa, pode receber uma pensão se um ou outro tirou do mercado do trabalho. Então, tudo isso é uma situação que pode ser resolvida dentro de uma peça, porque a jurisdição ela é voluntária, é consensual. Quando é litigiosa, tem autor e tem réu. Mas todo o processo, principalmente na jurisdição litigiosa, na jurisdição contenciosa, é base de prova. Quem vai ganhar esse processo, professor? Quem apresentar as melhores provas, as provas mais consistentes, as provas mais sólidas. Quem apresentar a melhor prova vai ganhar esse processo. Então vamos tratar de prova, o assunto é pertinente, o assunto é importante. Professor, qual que é o objetivo da prova? Está aparecendo material para você? Prova, o grande objetivo da prova, o objetivo, a finalidade da prova é levar o quê? Materialidade, argumentação, dinâmica ao juiz. Volta para o professor. Então, quando eu falo de prova, o objetivo da prova no processo é levar argumentação, dinâmica, fatos, materialidade para que o juiz possa julgar. Tá? Quem apresentar as melhores provas no processo, se o autor apresentar ou o réu apresentar as melhores provas, quem apresentar as melhores provas, as provas mais convincentes, com certeza, provavelmente é quem vai levar o processo, ou seja, vai ser procedente ou improcedente. O réu deseja a improcedência, o autor deseja a procedência. Lembrando que nós temos 3 graus de jurisdição. Nós temos o primeiro grau de jurisdição,
nós temos os juízes. Segundo grau de jurisdição, nós temos os desembargadores. Na justiça comum, nós temos aí os desembargadores, Tribunal de Justiça na justiça comum. E temos aí, no terceiro grau de jurisdição, nós temos os ministros. Aí estou falando, na verdade, de uma situação de Brasília, né? Alta Corte, Supremo Tribunal Federal, o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, é assim que funciona a nossa justiça. Bom, nós temos duas espécies de provas, hein? Duas. As provas orais, ou a prova oral, e nós temos a prova documental. Então, volta para o professor. Professor, quantas provas existem? São muitas, né? Na verdade, quando eu falo de espécies de provas, são duas. Temos a prova oral e temos a prova, além da prova oral, nós temos a prova documental. Então, quando você pensar em prova processual, você vai pensar em duas. Ah, existem muitas, né, professor? Existem muitas, mas dentro dessa classificação. Quando eu falo, qual a quantidade de prova? Quantas provas existem no direito brasileiro, professor? São duas. Você vai falar com firmeza para o seu cliente, né? São duas provas que existem no direito brasileiro. A primeira a prova oral e a segunda prova documental. Prova oral e prova documental. Então, se você perguntar para mim ou se perguntarem para você daqui para frente, quantas provas existem no direito, professor? São várias, né? Não, são duas. Prova oral e prova documental. Então, nós temos duas provas no direito brasileiro. Prova oral e prova documental, tá? Professor, a prova oral, ela, dentro dela, quais espécies de provas que existem? Porque a prova oral é o gênero e a prova documental também é o gênero, de várias espécies. Vamos lá para a prova oral. Prova oral, para ficar mais fácil, para ficar didático para você guardar, tudo que é oral é falado pela boca. Então, se eu falo, se é pela boca, quem fala no processo? O próprio autor ou o próprio réu, que é o chamado depoimento pessoal, depoimento das partes. O autor e o réu podem se pronunciar no processo, o advogado deve pedir isso na sua inicial, né, porque se não pedir, muitas vezes o juiz não vai conceder, então só fala quando pede, é um meio de prova. Quando eu falo prova, depoimento pessoal é prova. E qual espécie de prova, professor? É um gênero, na verdade é uma espécie do gênero prova oral, que nós temos outra, né? A prova oral tem o depoimento pessoal, lembrando, é personalíssimo. Não adianta o sujeito falar assim, olha, vou falar para o meu advogado, vou fazer uma procuração, né, eu estou jogando bola em outro país e eu quero fazer uma procuração para que um parente vá lá na audiência no meu lugar. Não existe isso. Depoimento pessoal é personalíssimo. Como que o sujeito é autor da ação? Como que ele vai mandar uma outra pessoa no lugar, né, para dar o depoimento pessoal? Já pensou que estranho? Aí o juiz vira para a pessoa e fala assim, você participou do atropelamento? Não, eu não. Na verdade, quem é o autor da ação, excelência, é o meu irmão, né? Então eu não participei. Então não tem como fazer isso, né? Depoimento pessoal, o próprio nome diz, né? Depoimento pessoal é personalíssimo. É o autor da ação, ou o réu da ação, que vai dar o depoimento pessoal, porque ele vivenciou o fato. Não dá para mandar outro no lugar dele para procuração. Não existe isso, tá? Então existe um questionamento. Uma vez um aluno perguntou, professor, eu vou mandar uma outra pessoa porque eu não gosto de audiência, eu vou fazer uma procuração e ela responde por mim. Não pode. E tem muita gente que fala assim, não, vou mandar um advogado e o advogado vai dar o depoimento pessoal. O advogado não pode fazer isso. O advogado ele exerce um poder de representação, tanto do autor como do réu. Já pensou aquela situação? O advogado está lá na audiência, aí o juiz fala, cadê o réu? O réu não vai dar o depoimento pessoal? Não, excelência, só um minuto. Aí ele vira e fala assim, pronto, sou o réu agora. Agora me transformei no réu. De advogado eu passei a ser réu. Não dá para fazer isso, né? Então, nem o advogado pode exercer. O advogado exerce o poder de representação. Existe uma outorga para representar o cliente, mas não no depoimento pessoal, que é personalíssimo, tá? Então, a primeira prova que nós temos é a prova oral, depoimento pessoal. Segunda prova que nós temos do gênero, né, oral, é a prova testemunhal. Professor, testemunha é prova? Testemunha é prova, hein? Testemunha é prova, sim. Quando eu falo de espécies de provas, eu tenho duas. É assim que eu vou guardar. Para a vida, para a prática, para concurso. Duas. Eu tenho a prova oral, e tenho a prova documental. Da prova oral tem uma subdivisão. Depoimento pessoal, prova de depoimento pessoal e a prova testemunhal. Testemunha não pode ser parente, não pode ter vínculo sanguíneo e afetividade, ou seja, amor, relação. Testemunha não pode ser nem amigo nem inimigo. Testemunha tem que ser neutra. Professor, a testemunha pode mentir? A testemunha não pode mentir, porque pode sofrer o crime aí de falso testemunho. Quem pode mentir é o réu, o autor, né?
Ah, é, professor? É. Mas, na verdade, ele pode mentir ou omitir. Testemunha não pode. O que for perguntado tem que ser falado e falar da verdade. Então, testemunha não pode ser parente, testemunha não pode ser amigo, né? Lá na trabalhista, leva a testemunha, aí o juiz ou outro advogado pergunta: Excelência, gostaria de saber se essa testemunha do autor da ação, do reclamante, se essa testemunha tem amizade com o autor da ação, se essa testemunha do autor tem amizade com o autor da ação. Aí a testemunha fala: não tenho muito não, eu frequento a casa dessa pessoa uma vez por semana, a gente só sai para tomar cerveja toda semana, é amigo, então não pode. Testemunha não pode ter relação, nem de parentesco, nem de sangue, nem de amizade, e nem de inimizade, ou seja, nem inimigo. Então, quando eu falo de prova oral, tenho duas: depoimento pessoal, que é o depoimento das partes, o autor e réu, requerente e requerido, e o depoimento das testemunhas, tá? Então, o depoimento das testemunhas também é uma prova oral. Tudo que é falado é oral, olha como fica fácil de guardar. Tudo que é falado é oral. Então, se a testemunha fala, é oral. Se o depoimento pessoal é feito pelas partes, autor e réu, falado, é oral também. Não dá mais para esquecer. Professor, então eu tenho duas espécies de prova. A primeira oral, isso. E a segunda? E aí eu falo para você, a segunda espécie de prova, tá aparecendo no material para você. É a prova documental. Prova documental. Professor, quantas espécies de provas eu tenho no direito brasileiro, professor? Duas. Prova oral e prova documental. Prova oral e prova documental. Dentro da prova oral, você sabe que tem duas subespécies: testemunhal e depoimento pessoal. Quando eu falo de prova documental, muita gente, o leigo, vai pensar assim: prova documental é fácil, professor, essa eu vou tirar 10. É papel, documento, papel. Não é. Prova documental pode ser um cigarro, pode ser um copo, pode ser uma mesa, uma cadeira, um extintor. Tudo isso é prova documental. Então, cuidado, hein? Sem falar que prova documental, eu tenho várias subespécies dentro dessa prova documental. A primeira que eu quero falar para você é a prova novidade. Presta atenção, hein? Novidade do novo CPC, hein? Olha a novidade aí que eu falei para você que eu ia trazer em aula, hein? É a ata notarial. A ata notarial agora passa a ser objeto de prova. Professor, quem faz a ata notarial? É o tabelião, ou seja, escritura pública. Isso é ata notarial. Então hoje é objeto de prova, hein? Então, no passado, no antigo Código de Processo Civil, não era. Hoje, com o novo Código de Processo Civil vigente, presta atenção, hein? Já está vigente. A ata notarial torna-se prova, sim. Prova que eu falo para processo judicial. Então, se você tem um documento, né, feito lá no tabelião, isso é reconhecido como prova. É reconhecido como prova, pode ser utilizado como prova. Ah, professor, então uma escritura pública de um imóvel, uma declaração de posse pode ser utilizado? Pode. Com o novo Código de Processo Civil, num processo judicial, cujo você seja autor ou réu, seja parte nesse processo, ou terceiro interessado também, isso é objeto de prova, tá? Então, com um direito novo, com um Código de Processo Civil novo, então um direito moderno. Então, a ata notarial. Professor, o que é essa ata? É feita no tabelião. Cartório de imóveis, registra o imóvel. Tabelião faz escritura pública de inventário, de divórcio, agora de uso capião, faz declarações, faz procuração. Então, essa ata notarial pode ser utilizada como base de prova. Então, novidade aí, hein? Coloca aí uma estrelinha aí, porque é uma novidade do novo CPC. Segundo meio de prova, dentro das provas documentais, ou da prova documental, você quer usar no plural ou não, quando eu falo o correto é plural, porque nós temos várias subespécies. Quando eu falo da prova documental, além da ata notarial, nós temos o documento em sentido estrito. O professor gosta muito e fala no livro dele que a prova documental estrita, né? Não só sentido estrito, mas estrita. Por quê? Essa prova documental estrita, aí sim é o papel, pode ser um copo. Teve um sujeito que, ele comemorando o seu casamento, ele pegou, colocou a taça de champanhe no bolso, tropeçou, foi uma fatalidade, tropeçou, caiu e morreu, porque a taça de champanhe quebrou e cortou o local errado, ele veio a óbito. Professor, isso pode ser utilizado como prova? Que tipo de prova que é? Documental. Prova documental estrita, né? Ou prova documental em sentido estrito, é aquela prova que pode ser papel, pode ser cadeira, pode ser mesa, pode ser uma bituca de cigarro, pode ser uma arma. Tudo isso é prova documental. Então, quando a gente fala de prova documental em sentido estrito ou estrita, essa prova não é só papel, tá? Então, essa é mais uma espécie dentro das provas. Depois eu tenho uma outra prova aí que vai aparecer para você,
é a prova pericial. Essa prova pericial é a prova feita por quem? Por um perito. E o perito faz o quê, professor? Laudo técnico. Ou seja, ele faz um laudo. Perito só é perito quando o juiz nomeia ele perito. O juiz convoca o corretor. Você é avaliador também de imóveis? Então eu gostaria que você fizesse uma perícia para mim. Nesse momento ele se torna perito. Tem muita gente aí que bate no peito e fala, eu sou perito. Você presta o serviço de perito, porque não existe a função de perito. Você só exerce a função de perito no momento que você está prestando o serviço de perito. Porque até então você é o quê? Um avaliador, um assistente técnico, pode ser contador, pode ser engenheiro, pode ser corretor. A partir do momento que você é convocado para prestar o serviço, um laudo técnico, você é perito. Mas naquele momento, naquela prestação de serviço. Então, o profissional perito, ele só é perito quando exerce aquela função naquele momento. Fez o laudo, entregou, ele foi perito ali. E saiu, acabou aquele trabalho e não é mais perito. Ele não recebe do Poder Judiciário, ele recebe das partes, né? O perito, professor, como que funciona para ser perito? Na verdade, corretor de imóveis pode ser perito. Ele faz um curso de avaliador, né, faz o devido cadastro. O CRES incentiva muito isso é muito importante, porque é mais uma opção para você se manter, para você sobreviver com qualidade, é uma profissão bonita, e você presta o serviço de perito. Você vai sair entregando currículo seu, uma apresentação sua nas varas de São Paulo, nas varas do interior, nas varas de outros estados, e quando o juiz precisar, ele vai chamar você, o seu currículo está lá com ele. Professor, por que o juiz chama um perito, ele nomeia um perito? Porque o juiz de direito, ou o juiz do trabalho, ou um juiz federal, ele não conhece de todos os assuntos. Diferente de um juiz arbitral, que muitas vezes ele pode ser juiz arbitral e médico, lá do tribunal arbitral, que é outra coisa, não faz parte do monopólio do Estado, do Poder Judiciário, da máquina estatal, né? Esse juiz de carreira, esse juiz, ele é formado em direito. Ele tem conhecimento sobre as leis, Código de Processo Civil, tem conhecimento sobre legislações específicas, mas ele não dá para ter conhecimento de tudo. Quem faz tudo não faz nada. Então, naquele momento que ele percebe que ele precisa de uma pessoa conhecedora daquele assunto, ele vai convocar. Professor, o juiz tem um processo na mão que precisa de um conhecimento técnico-contábil. Ele vai nomear um contador perito. Professor, o juiz precisa agora de um engenheiro para verificar se existe realmente um vício oculto ou não naquela obra. Ele vai nomear um perito, engenheiro, para fazer o laudo técnico. Professor, o juiz precisa de um avaliador, corretor de imóveis. Ele vai nomear você para fazer uma avaliação daquele imóvel para ver quanto vale, para suprir talvez uma execução, uma cobrança. Ah, professor, o juiz precisa de um perito para avaliar quanto o advogado trabalhou naquele processo, porque existe uma discussão de quanto deve ser pago em relação aos honorários. Ele vai nomear um advogado como perito para fazer um levantamento, um laudo técnico de quanto esse advogado trabalhou no processo. O mesmo ocorre no uso capião. O juiz vai nomear um perito, talvez um topógrafo, um arquiteto, um engenheiro, para fazer uma topografia, planta e memorial descritivo, para verificar se aquela área que está sendo objeto da ação de uso capião, ou uso capião A, tá certo, hein? Os dois, o uso capião, eu posso falar uso capião ou uso capião, das duas formas está correto. E nessa situação, vai nomear um perito para confirmar se aquela planta, aquele memorial descritivo que foi apresentado lá no começo da ação, está correto, porque é um título novo. Então, perícia é laudo técnico. Perícia é quando o juiz nomeia você para prestar um serviço. Que serviço? O laudo técnico, o laudo pericial. Acabou as provas, professor, no sistema brasileiro? Não, tem mais uma. Uma baita prova, hein? Nós temos a prova da inspeção judicial. A inspeção judicial é aquela prova que o juiz levanta da cadeira e vai até o local. Entendo, na minha humilde opinião, que é a prova mais importante e deveria ser algo mais constante no direito brasileiro, que não é, hein? Ah, professor, mas por que não é? Muitas vezes, não sei, por receio do juiz ir até lá, por falta de tempo, né? Também muitas vezes tem muito processo para julgar, mas é uma prova importante, porque olha interessante, a inspeção judicial, o juiz de direito, o juiz federal, o juiz do trabalho, ele levanta da cadeira, sai lá da onde ele trabalha, do cartório, da vara, sai do fórum, vai até o local para olhar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Esse processo aqui eu quero dar uma olhada de perto. Então olha que baita prova. Então é a inspeção judicial, quando o juiz levanta da cadeira e vai até lá. Normalmente não ocorre, pouco ocorre, né? Então ele nomeia um perito. Muitas vezes ele pede que o oficial de justiça vá, em alguns casos, em alguns momentos processuais, mas deveria ocorrer com constância. Prova documental, ata notarial. Documental em sentido estrito ou estrita, tá? Prova pericial e inspeção judicial. Não dá mais para esquecer, hein? Vamos na outra, olha aqui, tá aparecendo para você também. Professor, quantas espécies de provas eu tenho?
Essa pergunta você já sabe me responder. Duas. Prova oral e prova documental. Quando eu falo da oral, eu tenho uma subdivisão de duas provas. Depoimento pessoal e testemunhal. Na segunda que está aparecendo para você aí, na segunda espécie de prova, eu só tenho duas provas no direito brasileiro, hein? A oral e a documental. A oral vai subdividir o quê? Testemunhal e depoimento pessoal. A documental em ata notarial, novidade do CPC, documento em sentido estrito, prova pericial e inspeção judicial. Tá aparecendo para você, para ficar muito fácil, hein? Ficar didático. Volta pro professor, olha lá. Professor, então quantas provas eu tenho no direito brasileiro? Duas. Tem que responder com firmeza. Duas. Não tem mais? Não, são duas. Essas duas espécies de provas, que é a prova oral e a prova documental, vai ter uma subdivisão. Então cada uma vai ter uma subdivisão dentro da sua espécie. No gênero prova oral, eu tenho duas. Prova testemunhal e depoimento pessoal. No gênero prova documental, eu tenho a prova em sentido estrito, ou prova estrita, como está no livro do professor. Prova documental, né, em sentido estrito. A segunda, na verdade, é a prova notarial. A terceira, pericial. E a quarta, a inspeção judicial. Tá? Então é assim que funciona. Professor, já que estamos falando de prova, como que funciona a prova agora no novo CPC? Existe a questão do ônus da prova. Cuidado, hein? Existe uma confusão muito grande na prática. No Código de 1973, o antigo CPC, o código tratava aí que normalmente o ônus da prova... O que é o ônus da prova que eu não entendi, professor? Volta, professor, aqui. O ônus da prova, normalmente quem entra com a ação tem que provar o que está falando. Normalmente é assim. No Código de 73, normalmente quem entra com a ação tem que provar o que está falando. O autor tem que provar o que está falando. E aí o réu, muitas vezes, ele não tinha o ônus da prova. Muitas vezes ele só tinha o ônus da prova quando existia um fato impeditivo, extintivo de direito. Essa situação do fato impeditivo ou extintivo de direito é uma situação que muda a situação e reverte o ônus da prova. Isso lá no passado. Com o novo Código de Processo Civil, o novo CPC, o atual, isso mudou. Hoje existe a chamada carga, ou ainda, né, dinâmica, distribuição dinâmica da prova. Outros termos que são utilizados também. Acho mais didático para você guardar. Distribuição dinâmica da prova. Hoje, quem vai aplicar o ônus da prova, ou seja, aquele peso de provar, é o juiz. Então, hoje, com o novo CPC, se o juiz entender que quem tem que provar é o autor que tem que provar. Se o juiz entender que é o réu que tem que provar. Hoje, essa carga probatória, essa carga de prova, essa distribuição de prova é dinâmica, com o novo CPC. Ah, professor, veja bem, então o que falam do CPC, o Código de Processo, ou melhor, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078. É verdade isso, professor, que o consumidor entrou com a ação, quem tem que provar é a empresa, o fornecedor de produtos ou o entregador de serviços? Não é verdade, existe um engano também. Na verdade, no direito do consumidor, existe a inversão do ônus da prova, sim, como existe no processo civil. Existe a inversão do ônus da prova, ou seja, o autor entra com a ação e quem tem que provar o contrário é o réu. Mas isso tem que pedir. Mesmo em Código de Defesa do Consumidor, uma relação de consumo, o autor da ação, seja aquele autor que ingressou com uma ação sozinho, no juizado especial civil, sem advogado, até 20 salários mínimos, porque acima de 20 salários mínimos até 40 precisa de advogado, né? Ou aquele sujeito que ingressou com o rito comum, esse consumidor ele precisa pedir, o advogado do consumidor precisa pedir a inversão do ônus da prova. E o juiz ele pode aplicar ou não essa inversão do ônus da prova. Não é automática, hein? Existe uma confusão, já vi aluno falando, né, advogado experiente falando. Olha, a inversão do ônus da prova é automática no Código de Defesa do Consumidor. Não é, hein? Quando eu falo da inversão do ônus da prova, em primeiro lugar, tem que pedir a inversão do ônus da prova. E aí, se o juiz entender, numa relação de consumo, que existe, né, a hipossuficiência do consumidor, existe essa hipossuficiência, o consumidor realmente é mais frágil, aí ele pode aplicar. Tá? Então cuidado com essa inversão da ônus da prova, que não é automática no direito brasileiro. Não é automática. Então eu posso pedir a inversão do ônus da prova, e o juiz vai ver se aplica ou não. Cuidado. Isso ocorre não só no Código de Defesa do Consumidor, mas na lei do inquilinato, hein? Professor, lá na aula de inquilinato, o professor falou que a lei do inquilinato, como o próprio nome diz, é para proteger quem? O inquilino. O locatário, que é a parte mais frágil na relação, claro que é. Porque se não tivesse a lei do inquilinato, já pensou, o locador ia fazer contrato de locação com 5 aumentos de aluguéis por ano.
O locador ia querer 10 garantias. Nós sabemos que existem 3 garantias e de 3 só pode utilizar uma. Ou eu faço um contrato de locação sem garantia, ou eu faço um contrato de locação com uma garantia de 3. Então, a lei é para proteger, sim, o inquilino, que é a parte mais frágil. Mas uma relação de uma ação locatícia, não existe o ônus da prova. Ou melhor, existe o ônus da prova, mas não existe a inversão do ônus da prova. Pode até pedir, mas o juiz que vai aplicar hoje com o novo CPC, essa carga, essa distribuição do ônus da prova é dinâmica, né? Ele que vai optar. Então, cuidado. A inversão do ônus da prova eu tenho que pedir, não tem nada de automático, hein? Fique atento em relação a isso. Então vai aparecer para você, olha lá. Ônus da prova, com o novo código, hein? Lei 13.105 em 2005. Então tem essa ressalva, é distribuição dinâmica, tá? O juiz que poderá alterar as regras quando ele verificar que existe um fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, tá? Então, normalmente, o ônus da prova é do réu quando existe um fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito, tá? Só complementando o que eu tinha falado antes, que tem mais uma forma aí também. Então, a produção dessa carga é dinâmica, olha que beleza. Professor, o e-mail ou o Facebook pode ser considerado prova? Então eu vou começar lá do começo da aula, hein? Quantas provas existem no direito brasileiro, professor? 2, é só 2. Nós temos a prova oral e a prova documental. Dentro da prova oral, nós temos depoimento pessoal e testemunhal. Dentro da prova documental, tem a prova documental estrita, ou em sentido estrito, que é o documento, papel, mesa, cadeira. E nós temos a própria ata notarial, né, que agora é novidade. Temos também a prova pericial, temos também a inspeção judicial. Então, o direito brasileiro em relação às provas, e prova realmente é importante, porque a dinâmica levada até o juiz é um instituto da materialidade, do convencimento levado ao juiz para que ele possa sentenciar com base nas melhores e mais sólidas provas. E quando eu falo de prova, cuidado, hein? Hoje, a internet, o e-mail, o WhatsApp, o Facebook, tudo isso é prova, hein? Então, você que está nos assistindo, divulgue isso pelo Facebook, pelo WhatsApp, que cuidado que você fala por aí, porque realmente pelo WhatsApp, pelo Facebook é prova. O professor já teve a oportunidade de fazer defesas trabalhistas para a empresa, cujo processo, a defesa, foi fundamentada aonde? No Facebook. Por quê? Porque o sujeito alegava depressão, mas no Facebook ele não saía da balada, não saía da festa, não saía lá do Nordeste, não saía da praia. Então, cuidado. Quando eu falo de prova no Facebook, as fotos o que você publica no Facebook é utilizado como prova. O professor já fez ação de afetividade, onde tentou provar o amor de uma pessoa, né, com uma criança, o amor de pai e filho, e conseguiu, com uma ação declaratória de afetividade, socioafetividade, provar que essa pessoa realmente era como se fosse um pai daquela criança, porque pagava a escola, dava atenção, dava carinho, dava amor. Então, olha que interessante. Tudo com base, não só o Facebook, mas outras provas também, mas o Facebook foi importante. WhatsApp, e-mail, você corretor de imóveis, né? Você consegue provar para cobrar seus honorários que você não recebeu, ou seja, o vendedor ou o comprador deu um balão e você um chapéu. Pega aqueles e-mails que você recebeu, marcando as datas do encontro, da visita no imóvel, ou ainda aquele e-mail que você enviou, mandando a proposta e mais o aceite, ou ainda mandando o contrato de corretagem, o auto de vistoria. Tudo isso é prova para você cobrar seus honorários que você não recebeu. Então cuidado, e-mail, WhatsApp é considerado como prova sim. Outra questão importante que o e-mail hoje, a citação por e-mail é válida também, hein? O Tribunal de Justiça de São Paulo entende que é válida também a citação por e-mail. Então cuidado, essa é a grande novidade. Professor, em relação às provas, a grande novidade em relação ao CPC é a prova notarial, ou seja, é aquela prova, aquele documento feito pelo tabelião, tá? Então isso é prova. Então, Luiz, um grande abraço para você, Luiz São Bernardo, hein? Um abraço para todo mundo de São Bernardo. Professor, o novo CPC vai agilizar alguma coisa, como por exemplo um processo digital, ou o tempo do processo não muda? Luiz, muito boa a sua pergunta, tá? Professor, o novo CPC, a intenção dele é criar uma celeridade processual? Claro que é. A intenção foi. O processo digital, a intenção do processo digital é diminuir o número de papel, né, aquele volume de papel nos fóruns, andando para lá e para cá, e também a celeridade processual? Sim, claro que é.
É um bom instrumento? Sim, mas não é a cura de todos os problemas, não. Na humilde opinião do professor, não adianta, né? Hoje foi criada uma lenda, já uma lenda jurídica. Olha, o processo digital é muito mais rápido. É rápido, é rápido. Ou pelo menos deveria ser rápido. Porque atrás do processo digital e atrás do CPC existem pessoas. Então não adianta você ter um sistema digital, ter um novo Código de Processo Civil e as partes ou os funcionários, não estou falando que faz isso, nós temos exemplo de várias aqui em São Paulo que são sérias, são rápidas, mas não adianta a gente ter um sistema pronto para dar uma celeridade processual e tem greve, falta de funcionários, ou o funcionário vai, mas não está muito afim, ou o advogado fica criando atos protelatórios, ou a parte demora para entregar um documento. Então, o processo depende de pessoas. Enquanto as pessoas, e as pessoas no geral, os advogados, as partes, os funcionários do Poder Judiciário, não criarem uma outra mentalidade, né, uma mentalidade de produzir, ou ainda ter uma estrutura para produzir, porque muitas vezes o sujeito passa num concurso no Tribunal de Justiça, ele tem uma vontade, né, chega lá, ele quer resolver, ele fala, não, eu quero fazer meu trabalho bem feito, eu vou com vontade de trabalhar, mas ele não tem instrumento. O computador não funciona, não tem computador para todo mundo, ou ainda não tem funcionários. Tem 3 funcionários que tocam uma vara com mais 12 mil processos, 8 funcionários. Ou tem 5 funcionários, 3 faltam, todo mês falta um. Ou melhor, toda semana falta um. Então, ajuda o processo digital? Ajudou muito, facilita muito. Ajuda o novo CPC? Tem ideias fantásticas, né? Hoje o novo CPC conta prazo dias úteis e não mais dias corridos. Isso é ótimo, porque o advogado vive um inferno. Já pensou você, advogado, tá lá na sua casa pensando, segunda-feira tem um prazo fatal, eu preciso cumprir esse prazo processual. Só que você sabe que na segunda de manhã você tem uma audiência, à tarde você tem uma audiência, ou tem uma reunião, você ia ficar fazendo no domingo. Então o processo ser em dia útil, isso é excelente, gera qualidade de vida para o advogado, para as partes, porque ele vai fazer com prazer, vai fazer com cuidado. Então o novo CPC trouxe várias novidades aí importantes, como a audiência de conciliação, que agora virou regra. Isso é importante, porque conciliar é sempre melhor. Mas vale uma conciliação, um acordo, que uma sentença traumática. Quando o juiz sentencia, um dos dois vai ficar chorando, o autor ou o réu. Mas a gente depende de pessoas, né? Então, na verdade, são instrumentos que vão ajudar, mas na prática, se você perguntar para mim, professor, hoje o processo digital deixou o processo mais rápido? Com base na prática, não. Por quê? Porque você junta uma petição digital e ainda fica na juntada. Ah, professor, mas juntada do quê? Fica na juntada. Ainda vai ser juntado no processo. Você enviou o processo digital, mas ainda vai ser juntado. Então, na prática, não estou vendo essa celeridade. Ah, professor, você acredita que vai melhorar? São ferramentas para melhorar muito a celeridade e a rapidez. Mas precisa também uma mudança de consciência. Ou seja, todo mundo cooperar, como tem o princípio agora da cooperação no código, um cooperar com o outro pela celeridade processual. E os funcionários também, né, do Poder Judiciário, terem realmente estrutura para isso, boas ferramentas de trabalho, colegas de trabalho, né? Porque o que acontece? Falta funcionário. Então isso tudo atrasa, tá bom? Então um grande abraço para você, agradeço, boa semana, sucesso.